Bem, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. O Ministério Público do Estado da Paraíba se sente naturalmente honrado com a presença de todos. E vamos iniciar o nosso webinar Justiça Restaurativa na Seara Criminal, projeto Escutando o Cidadão. Comunicando, então, que os áudios estão fechados, tá ok? Para que não interfiram na transmissão. Abertos apenas os áudios daqueles que vão participar diretamente deste evento, como palestrante, mediadores e tal. E as perguntas, elas naturalmente são importantes e devem ser feitas pelo chat dessa nossa transmissão, tá ok? Muito bem. Então, sem demoras nenhuma, passo a palavra para o promotor de justiça do Ministério Público da Paraíba, que conduzirá esse evento, doutor Dimitri Amorim. Bom dia, doutor Dimitri. Com a palavra. Bom dia a todos os que assistem, não somente no Zoom, mas também no canal do YouTube, em que o Ministério Público está transmitindo o evento. Eu gostaria inicialmente de agradecer às minhas amigas, às colegas Renata, Luiz e doutora Liana também, pelo convite, pelo gentil convite de participar, poder apresentar e mediar essa palestra da doutora Ana Bárbara, que eu não conheço pessoalmente, conheço só pelos meios virtuais do novo normal. E fico feliz com o convite porque, quando fui convidado, eu confesso que fiquei intrigado com a temática da doutora Ana Bárbara. Eu, enquanto promotor criminal, já com 18 anos, trabalhando só na área criminal, fiquei intrigado em saber como a gente poderia implementar uma justiça restaurativa no âmbito criminal, considerando que o ordenamento jurídico penal da gente já consigna lá no Código Penal o caráter retributivo, né, da pena, além do eventual preventivo que existe. Aí fui assistir, me permiti assistir a uma entrevista da senhora, doutora Ana Bárbara, se não me engano, para a Transamérica, em que a senhora esclarece, e fiquei realmente muito encantado com o trabalho que a senhora desenvolve. Na verdade, a senhora dá um enfoque que já era cobrado por vários doutrinadores, né, e estudiosos do direito penal, dentre eles Jesus Maria Sanches, que diz que a vítima é a grande esquecida no processo penal, né? A gente nunca, não obstante ela ser parte da relação criminal em si, do crime, ela nunca era lembrada, e não, apesar de haver alguns momentos de justiça negocial em nosso país. E a senhora dá um enfoque voltado para a vítima, sem esquecer dessa natureza retributiva da pena e tudo mais, até porque o seu trabalho, que eu vi, e a senhora, não vou antecipar, porque a senhora vai expor para todos, dissociado, em verdade, do processo em si. E é um âmbito específico de justiça restaurativa, não na concepção literal dessa forma de composição de danos. Então, sem me alongar mais, doutora, é um prazer e uma honra receber a senhora. Aqui me informaram que a senhora pediu para ser apresentada somente pelo cargo que ocupa como promotora de justiça, né? É promotora de justiça lotada na 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Ceilândia, gestora do programa Escutando o Cidadão e facilitadora de processos circulares desde 2018. Doutora Ana Bárbara, passo a palavra para a senhora, fique à vontade, a senhora tem 45 minutos para expor o seu projeto. Sucesso. Muito obrigada, doutor Dimitri. Eu queria agradecer inicialmente o convite que vocês do Ministério Público da Paraíba me fizeram. É uma honra estar aqui hoje falando de justiça restaurativa, falando do programa Escutando o Cidadão. E eu fico muito feliz de saber que existem outras pessoas, e principalmente outros colegas de Ministério Público interessados nessa temática e interessados no protagonismo da vítima no processo penal. E hoje o meu objetivo aqui é trazer algumas reflexões sobre justiça restaurativa e também falar um pouco das ações que nós estamos desenvolvendo no âmbito do Distrito Federal. E agradecer aqui o senhor doutor Dimitri, a doutora Liana, a doutora Fábia, a doutora Renata, todo mundo do Ministério Público da Paraíba, e agradecer também toda a atenção que eu tive dos organizadores do evento. Eu trouxe
alguns slides, eu gostaria de compartilhar aqui a tela. Vamos ver se dá certo. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre justiça restaurativa. O que é justiça restaurativa, como surgiu, onde surgiu e por quê? A justiça restaurativa, enquanto movimento estruturado, ela começou por volta dos anos de 1970, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, como uma forma de repensar o conflito, de reconstruir a forma como nós pensamos e como nós enxergamos o conflito. Então, daí a palavra restaurativa, de restaurar, de reconstruir, de repensar essa visão do conflito. E aqui na tela vocês conseguem enxergar a palavra restore, de em inglês, de restorative justice, que significa restaurar. Então, essa ideia de repensar, olhar com outros olhos, ou nas palavras do professor Howard Zer, que é um nome muito famoso e com muito destaque no tema de justiça restaurativa, a ideia de olhar com outras lentes, olhar de uma outra forma o problema da justiça criminal atual. Então, quando a gente fala em justiça restaurativa, vem essa ideia de um movimento estruturado recente, mas por trás disso é importante a gente ressaltar que há esse ideal de justiça restaurativa, de elementos de justiça restaurativa enquanto justiça como forma de diálogo, de construção coletiva, é muito mais antigo do que 1970. Nós poderíamos dizer que é tão antigo quanto a história da humanidade, porque é uma forma mais primitiva de construir esse senso de justiça, de fazer justiça, que engloba uma construção pelo consenso, uma construção pelo diálogo e que é uma forma inclusiva. E essa forma, essa estrutura alternativa de pensar o conflito, ela surgiu em razão das falhas, né, do sistema criminal convencional. Obviamente que o nosso sistema hoje tem grandes vantagens, mas também tem algumas falhas. E se nós formos resumir, né, qual seria a grande falha do processo criminal convencional, nós podemos perceber que nós punimos muito, mas nós punimos mal. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sistema atual, ele não impede a reincidência, ele não promove a ressocialização da pessoa que foi punida, não fornece proteção e amparo às vítimas dos crimes e também não inclui a sociedade no processo e na forma de ressocialização. Então, esse é o paradigma que a justiça restaurativa tenta, de alguma forma, aprimorar. Então, quando a gente fala aqui, como o doutor Dimitri colocou, no paradigma retributivo, que é o paradigma do processo penal convencional, foi aquele que nós estudamos, que nós aprendemos na faculdade, e que o crime, que a ofensa, ela é vista como uma violação da norma. E, consequentemente, se o crime é uma violação da norma, o foco ele está no autor, o foco está naquele que vai receber a punição. Então, foco no passado, foco no autor e o foco na punição. Então, interessa saber qual foi a norma que foi violada, quem é o autor que violou essa norma e qual é a punição que ele merece receber. Então, a resposta que o Estado dá é a punição da violência do crime com a violência da pena. E qual que é a consequência disso tudo? Os autores, eles muitas vezes não assumem responsabilidade pela ofensa, mesmo quando eles são punidos. E aqui eu quero dizer que eles são responsabilizados, mas eles não se responsabilizam num sentido de autorresponsabilidade, num sentido de uma reflexão com relação a essa atitude que eles tiveram, e dificilmente eles têm uma atitude positiva, uma postura positiva
para buscar essa reparação do dano. E isso pode ser visto, inclusive, pelo sistema adversarial que nós temos, que é um jogo de acusação versus defesa, em que o acusado, ele muitas vezes não é estimulado a ter empatia com a vítima e muito menos de ter essa atuação positiva na reparação do dano. Sobre o enfoque da vítima, as vítimas muitas vezes são negligenciadas e não têm uma participação ativa no processo criminal. Aliás, nós podemos falar que muitas vezes as vítimas elas são até agredidas no processo criminal. E aqui é um conceito que a gente traz de vitimologia, de vitimização secundária. A vitimização primária seria a vitimização do delito, e a vitimização secundária seria essa violência do Estado, que muitas vezes não protege, não ampara e não dá segurança para a pessoa participar do processo penal. E, por outro lado, num outro enfoque, a sociedade, ela cobra leis mais duras, ela cobra mais punição, porque há uma sensação constante, cada vez maior, de impunidade, de medo e de falta de segurança. E com isso, nós temos que as necessidades de todos esses envolvidos no crime, ou de todos aqueles envolvidos nessa situação que decorre do crime, não são atendidas, nem sobre o aspecto do autor, nem sobre o aspecto da vítima, nem sobre o aspecto da sociedade. E o modelo de justiça restaurativa, o modelo restaurativo, ele traz justamente uma mudança de foco. Aqui nesse próximo slide, a ofensa, o crime, ele não é visto tão somente como uma violação da norma, mas como uma violação dos relacionamentos, uma violação de pessoas, e a partir dessa ideia, o foco não é mais o conflito, mas sim as necessidades que decorrem do conflito. O foco sai exclusivamente do autor e da punição e passa a ser a vítima, o ofensor e a comunidade. É claro que a justiça restaurativa dá um enfoque especial para a vítima, justamente porque foi a vítima que sofreu a ação criminosa, mas a justiça restaurativa traz essa visão ampliada dos interessados no processo, que abrange vítima, ofensor e comunidade, e traz um olhar sobre as necessidades de cada um deles. E sobre essa ótica, sobre essa lente, interessa saber quais foram os danos que foram causados, quais são as necessidades de quem sofreu os danos e como e quem irá reparar esses danos. Então, é por isso que a vítima passa a ter um papel de protagonista. Ela não é mais um mero meio de prova, mas sim um sujeito de direitos. Um sujeito de direitos, e aqui a gente pode listar vários direitos que são contemplados, né, na nossa legislação, como direito à informação, direito à proteção, direito à participação, direito a não ter uma exposição indevida, e que, no fundo, todos esses direitos podem ser resumidos de uma forma mais simples no direito de ser tratado com respeito. Então, como vocês podem perceber, desse foco restaurativo, há uma preocupação com as necessidades desses interessados no processo. Então, sob o ponto de vista da vítima, nós podemos perceber que essas necessidades são muito variadas e elas se modificam de acordo com a história pessoal das pessoas, de acordo com a ofensa sofrida, mas há algumas necessidades que acabam se repetindo, então, que são essas listadas aqui no nosso slide. Com relação à vítima, uma necessidade de informação, por exemplo, saber por que ela foi vítima, saber qual é o resultado do processo, como o processo vai se desenvolver. Uma necessidade de fala e de escuta ativa, de ter uma oportunidade de contar, de narrar a sua história. Uma necessidade de empoderamento, porque muitas vezes
o crime, ele rompe com a ideia de autonomia e a vítima muitas vezes é subjugada e tem a perda ali, ainda que momentaneamente, do seu patrimônio, da sua honra, da sua liberdade. Isso traz uma ideia de inferioridade. Então, a participação no processo pode ser uma forma de empoderamento da vítima. E também, muitas vezes, se repete, inclusive é contemplado no nosso Código de Processo Penal, a reparação dos danos, que traz para a vítima e traz para a sociedade a ideia de que o ofensor, de que o autor está efetivamente tentando corrigir o erro. E reparação aqui não é só uma reparação financeira, mas também uma reparação de uma forma mais ampla, que pode atender outras necessidades que a vítima possa expressar. Sobre o enfoque do ofensor, esse paradigma restaurativo traz a ideia de responsabilização, e aqui eu faço uma distinção entre responsabilização e punição. Responsabilização como sendo uma forma mais ampla, que envolve uma reflexão sobre os atos que foram praticados e também uma postura ativa de corrigir aqueles danos decorrentes da ofensa. E sobre o aspecto do ofensor, há uma necessidade de que ele assuma a conduta, que ele faça essa reflexão sobre o alcance dos danos, que ele repare o dano e que ele adote novos caminhos para sair desse espiral ou dessa forma de violência. Sobre o aspecto do ofensor, também há algumas necessidades que a gente pode falar aqui rapidamente, por exemplo, às vezes uma necessidade de tratamento, às vezes uma necessidade de uma forma mais empática, né, de cumprimento da pena e de ressocialização, de um estímulo, de um apoio na ressocialização. E com relação aqui no tocante à comunidade, esse modelo restaurativo, ele traz uma ideia de envolvimento, uma ideia de engajamento, que passa ali pelo senso comunitário e passa também pela ideia do bem-estar coletivo. E por trás dessa concepção, tem uma ideia de que todos estamos conectados, de que o crime ele reverbera na comunidade e ele acaba impactando não só aqueles diretamente envolvidos no conflito, no caso vítima e ofensor, mas ele acaba atingindo outras pessoas, ainda que indiretamente. E aqui no próximo slide, eu trouxe de uma forma sintética essa diferenciação entre esse olhar retributivo e esse olhar restaurativo, com base nesses pontos que eu acabei de ressaltar. Mas o mais importante que fica desse slide, que eu gostaria de enfatizar, é que a justiça retributiva e a justiça restaurativa não são necessariamente visões excludentes, elas são visões complementares. A justiça restaurativa, ela não busca o abolicionismo penal, ela não quer excluir o processo criminal e substituir por práticas restaurativas, não é esse o objetivo. Até porque a justiça restaurativa, em alguns casos, não é a melhor resposta. Por exemplo, nos casos em que o autor não assume a responsabilidade pelos seus atos, quando ele não demonstra interesse em contribuir ou em trabalhar para a reparação do dano. Então, na minha visão, o ideal é nós termos o melhor dos dois modelos. Então, nós temos a responsabilização, a punição, mas também nós temos o apoio e esse amparo desse ideal restaurativo. Então, temos responsabilização e apoio conjugados. E aí nós avançamos para chegar aqui numa concepção aqui sobre os pilares da justiça restaurativa, sobre as bases da justiça restaurativa, e nós podemos falar em reconhecimento dos danos, reconhecimento das necessidades, responsabilização e restauração. Então, a justiça restaurativa, ela traz um olhar sobre o passado, um olhar sobre o presente, sobre as necessidades e um olhar sobre o futuro, para um caráter preventivo, para buscar a reparação, que seria o objetivo
desse modelo restaurativo, que seria uma busca pela paz, uma busca pela recomposição do tecido social e um auxílio, um apoio para que a vítima possa trilhar essa jornada de cura ou jornada de superação do trauma. Então, esse foi uma ideia sintética dos objetivos, dos pilares da justiça restaurativa. E agora eu trago uma conceituação do que é justiça restaurativa, e eu deixei a conceituação para o final de propósito, porque o conceito de justiça restaurativa, definir justiça restaurativa, não é uma tarefa fácil, porque o conceito de justiça restaurativa é um conceito fluido, é um conceito volátil, e às vezes quando a gente tenta colocar numa caixinha, quando a gente tenta delimitar muito, a gente acaba excluindo alguns valores, alguns dados que são importantes. Eu gosto dessa definição, ou desses conceitos que são traduzidos pela Resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, porque ela dá destaque ao fato de justiça restaurativa ser uma filosofia e não uma técnica de resolução de conflitos, deixando claro que justiça restaurativa é um valor. A gente trabalha como valor de justiça, e não justiça restaurativa enquanto poder judiciário, mas justiça restaurativa enquanto valor justo. Então, aqui, como vocês podem perceber, justiça restaurativa como princípios, com foco na satisfação das necessidades dos envolvidos, na responsabilização ativa, no empoderamento da comunidade, na reparação do dano e na recomposição do tecido social, que foram todos esses elementos que eu trouxe anteriormente. E a partir daí, a gente vem para o programa Escutando Cidadão, que vem sendo desenvolvido, né, no âmbito do Distrito Federal, pelo Ministério Público do Distrito Federal. Esse programa, ele começou em 2018, começou como projeto, e hoje, nesse ano de 2020, ele virou programa. Só fazendo um parênteses para fazer essa distinção do que a gente chama de projeto e programa, nós utilizamos o nome projeto para ações mais limitadas, que tenham início, meio e fim, e nós chamamos programa as ações mais abrangentes, inclusive que podem abarcar outros projetos, e então, nesse ano de 2020, como a gente já tinha resultados robustos do projeto que se iniciou na cidade de Ceilândia, que é a cidade onde eu atuo, a gente conseguiu expandir, e hoje o programa Escutando Cidadão vem sendo desenvolvido em todo o DF e abrangendo todo tipo de criminalidade. O programa Escutando Cidadão, ele tem por base a filosofia da justiça restaurativa, ou seja, tem o foco nas necessidades das vítimas e o foco do protagonismo da vítima no processo penal. E esse programa, esse projeto, ele surgiu em decorrência de uma frustração que eu trouxe aqui no início, que é a mesma frustração que eu demonstrei com a questão de que a gente pune muito, a gente pune mal, e a gente não tem um olhar de proteção, um olhar voltado para a vítima na maioria dos casos. E quando nós idealizamos o projeto, nós sentimos a necessidade de fazer um recorte, uma delimitação de atuação. E a nossa opção foi desenvolver ações voltadas diretamente para vítimas de delitos. E isso aconteceu por uma série de motivos. O primeiro motivo que eu posso destacar é que a cidade de Ceilândia, onde o projeto surgiu, é uma cidade que compõe o Distrito Federal e é uma das cidades que abarca uma das maiores favelas a céu aberto da América Latina, que é o chamado Sol Nascente. Então, nós verificamos que a quantidade de crimes, até por conta de uma relação entre a condição financeira das pessoas que ali residem, e tem uma ligação muito grande com o número de crimes. Nós temos nessa cidade, né, nessa comunidade,
crimes muito violentos. Então, só trazendo aqui um exemplo, na semana passada, eu participei de audiências por videoconferência e nós tivemos 3 casos de tentativa de latrocínio. Então, o primeiro deles foi um motorista de Uber que, depois de ser rendido, de ficar horas sendo refém dos assaltantes, ele recebeu 9 facadas, isso porque ele já tinha entregue todos os seus bens, já tinha sido despojado de tudo. O outro caso também foi uma tentativa de latrocínio contra um motorista de Uber, e esse rapaz também já tinha entregue todos os seus bens, ele teve as suas mãos e os seus pés amarrados e foi jogado em um córrego com mais de 1,5 metro de profundidade, foi abandonado lá, mas felizmente sobreviveu. E um outro caso foi de um motorista de ônibus, que os 3 assaltantes ele ingressaram no ônibus, o motorista não reagiu e mesmo assim ele levou um tiro no rosto e por sorte não teve lesões assim, sequelas graves, mas ele teve que fazer toda uma reconstrução facial. Então, os senhores podem imaginar o drama que essas e outras pessoas que são vítimas de crimes violentos, todo o drama que essas pessoas sofrem. E nas audiências, eu e os meus colegas promotores de justiça, nós nos sentimos de mãos atadas, angustiados, sem ter uma resposta mais humana para oferecer, sem ter uma resposta de amparo em casos graves como esses. Então, o projeto, um dos motivos foi esse, ter uma resposta mais humana, ter uma resposta diferente, ter uma resposta de amparo. O outro motivo que nos levou a ter esse foco na vítima foi termos percebido que na nossa área de atuação não tinha nenhum outro projeto voltado exclusivamente para vítimas de delito. E o terceiro motivo, que também é extremamente importante, foi que, ao longo dos nossos estudos sobre justiça restaurativa e sobre vitimologia, nós percebemos que o princípio da dignidade da pessoa humana, que está estampado na Constituição, ele gera para a vítima um direito de ser tratado com dignidade. E, por outro lado, gera um dever correspondente ao Estado, que é um dever de proteção. Então, a vítima, enquanto titular de um direito de dignidade, e o Estado, um dever de proteção. E um dever de proteção, que eu gosto de falar, em dever de respeito. Respeito à dor da pessoa, respeito, amparo e proteção. Então, nós concluímos que o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, ele deveria ser o grande ator, o grande protagonista desse dever de proteção. Então, foi por isso que nós optamos por fazer esse recorte de atuação voltado exclusivamente para vítimas de delitos. É claro que nós, assim, temos o objetivo e temos a pretensão de avançar para, quem sabe, termos ações 100% restaurativas, de forma a incluir não só a vítima, mas também o ofensor e a comunidade, mas nós percebemos que, para isso acontecer, é necessário que nós tenhamos uma base sólida de atenção às vítimas, que tenhamos essa mudança de mentalidade para colocar a vítima enquanto protagonista. E, a partir daí, vencer as resistências internas, inclusive as resistências internas que nós enfrentamos hoje dentro do Ministério Público, para falar desse protagonismo da vítima, para mudar esse olhar, trazer esse novo enfoque restaurativo. Então, eu trago aqui na sequência os nossos objetivos, o público-alvo do programa Escutando o Cidadão. Em razão desse recorte, né, desse recorte de atuação, o público-alvo são as pessoas que sofreram diretamente ou indiretamente o delito, e os nossos objetivos, primeiro, de criar uma cultura de atenção à vítima, e segundo, de fomentar ações de acolhimento, de informação, de proteção, de empoderamento para essas vítimas de criminalidade, que decorre tudo isso do princípio da dignidade da pessoa humana. Então,
uma cultura de atenção às vítimas e um tratamento mais humanizado por parte de todos os atores do sistema de justiça criminal. Então, desde a polícia até, passando pelo Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e também no Judiciário. Nós estruturamos o projeto em 3 eixos. Esses 3 eixos são eixos conectados, interligados, que são os eixos de informação, participação e proteção. Informação, porque a gente acredita que a construção da cidadania passa pela informação. Então, se a pessoa não tem informação sobre os seus direitos, não tem como ela participar do processo penal. Então, a base ali, o alicerce, é ter informação. Segundo enfoque de participação, o nosso objetivo é incentivar que a vítima seja mesmo protagonista no processo penal. E com isso a gente quer que dispositivos legais que já existem, alguns existem há muito tempo, sejam efetivamente implementados. Por exemplo, no artigo 201 do Código de Processo Penal, fala do encaminhamento da vítima para acompanhamento, fala no 387, fala da reparação do dano, fala da comunicação da vítima com relação à saída e o ingresso do agressor do sistema prisional. E, às vezes, na prática, esses direitos não são observados porque, às vezes, são, entre aspas, esquecidos. Então, nosso objetivo é realmente fazer com que o que já existe na nossa legislação, esse olhar de proteção, já seja efetivamente cumprido. E, a partir daí, também, a ideia de proteção, porque a vítima, a pessoa que sofreu o dano, só vai efetivamente participar do processo penal se ela se sentir protegida, se ela se sentir amparada. E aqui, quando a gente fala em proteção, a gente fala desse tratamento com dignidade, com respeito, o encaminhamento a programas de proteção, ao sigilo dos dados, e principalmente agora, nesse momento de processo penal, de processo eletrônico, né? A questão do sigilo dos dados é ainda mais latente, é um problema que, como que a gente vai proteger ali a imagem da pessoa que aparece numa videoconferência, os dados que estão expostos e podem ser acessados por várias pessoas que têm a certificação digital, né? E também, no âmbito do programa Escutando Cidadão, nós trabalhamos com processos circulares, que são círculos de apoio. E nos casos de crimes violentos, como esses que eu mencionei, de tentativa de latrocínio, ou nos casos também de homicídio, tratando aqui dos familiares das vítimas de homicídio, eles se mostram extremamente úteis e extremamente importantes para essas pessoas, que é um espaço de escuta, mas eu vou falar rapidamente depois. E agora eu gostaria de começar falando quais são as ações que a gente tem desenvolvido na prática e quais são as ações que a gente ainda está em construção. Hoje em dia está em andamento essa campanha Você Foi Vítima de um Crime. É uma campanha em parceria do Ministério Público com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, eles criaram esse material e cederam o direito de uso para a gente. E o objetivo é orientar as vítimas sobre os papéis das instituições que compõem o sistema de justiça criminal, para que essas vítimas saibam como buscar apoio, como participar. Então, a gente traz os direitos das vítimas de uma forma lúdica, de uma linguagem acessível, com base nessa questão de informação. Também sobre o foco de informação, nós temos essa campanha de violência doméstica, porque nós percebemos que nesse momento de pandemia, o número de registros de casos de violência doméstica contra a mulher teve um aumento significativo, e o nosso objetivo com a campanha é divulgar como que essas pessoas podem procurar o Ministério Público, como eles podem fazer o registro da ocorrência virtual, e quais são os passos para que essas pessoas saibam efetivamente como dar início a notícia dos fatos e também chegando numa ação penal. Outras ações que a gente desenvolveu foram cartazes e folders informativos,
cada um deles foi pensado com um objetivo específico e para atender uma necessidade específica. Esse primeiro que vocês podem verificar na tela, são folders que a gente, em parceria com os juízes, a gente conseguiu afixar no fórum, nas salas onde as vítimas aguardam o início da audiência. Nós percebemos que esse momento de espera, de aguardar o início da audiência, às vezes sem saber o que é uma audiência, o que se passa numa audiência, o que a pessoa tem que fazer na audiência, era um momento muito angustiante para as vítimas. Então, o nosso objetivo foi ali, pelo menos, de amenizar esse momento de angústia, dando informações sobre o que irá acontecer na audiência e trazendo essa ideia de acolhimento, de seja bem-vindo. Esse folder do meio é um folder sobre o resultado do processo, porque nós percebemos que muitas vezes as pessoas não sabiam como consultar o andamento processual no site do Tribunal de Justiça, e muitas vezes na audiência, em relação ao resultado do processo, alguns juízes falavam para as vítimas: você tem interesse em saber o resultado do processo? A pessoa respondia sim. Aí, às vezes, o juiz perguntava: você pode consultar no site do TJ, que é no site do Tribunal de Justiça? A pessoa respondia que sim, então, tchau. E a partir daí não tinha mais um apoio, não tinha informação. Então, nosso objetivo foi trazer essa informação sobre o resultado do processo para que, a partir daí, traga essa participação. E esse outro cartaz é da divulgação dos círculos de apoio que nós também desenvolvemos. Outros cartazes que nós criamos, e outras, aqui nós temos uma pasta, com relação à rede de proteção que nós temos disponíveis. Então, todos os serviços de assistência social, assistência psicológica, todos os serviços, por exemplo, como tirar uma segunda via de um documento, todos foram listados, né, num material, foram compilados nesse material, para que a vítima, às vezes, não tenha ali necessidade na hora, mas que ela saiba depois como procurar. E essa pasta, com relação aos encaminhamentos, surgiu da ideia de o promotor de justiça, na própria audiência, ao pegar um caso que a vítima apresentasse essa necessidade de fazer algum tipo de acompanhamento, algum tipo de tratamento, o promotor ali mesmo já poderia fazer esse encaminhamento. Então, um encaminhamento, por exemplo, para um acompanhamento psicológico, sem necessidade da vítima ter que comparecer no prédio do Ministério Público, que às vezes é num local diferente do fórum. Então, o objetivo foi ganhar agilidade e dar esse caráter mais protetivo e de amparo. Uma outra iniciativa que a gente conseguiu fazer, também com foco na informação, e essa foi uma ação em parceria com os juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi colocar nos mandados de intimação as informações sobre os direitos e os deveres das vítimas. Essa foi uma medida que eu considero criativa e com custo praticamente zero, porque os mandados hoje em dia são mandados eletrônicos, no DF a gente tem, eu acho que a gente já está chegando quase a 100%, ou 90%, a gente está caminhando para chegar no 100% de processos eletrônicos. Então, nós temos um mandado de intimação em que no verso do mandado de intimação, quando o oficial de justiça vai entregar, foi impresso esses direitos das vítimas. E, na prática, o que a gente observou foi que os juízes e o cartório das varas tinham, às vezes, menos trabalho ou menos demanda das vítimas que queriam saber essas informações sobre os seus direitos e o que ia acontecer na audiência. Outras ações também que a gente vem desenvolvendo agora no âmbito do acordo de não persecução penal, talvez o acordo de não persecução penal seja... Vou colocar para ver todo mundo que está acontecendo. O grande tema aqui agora no processo penal, que foi um acréscimo feito pelo pacote anticrime, né, a Lei 13.964, em 2019,
E o nosso objetivo com o acordo de não persecução penal é dar esse destaque também para o protagonismo e para a participação da vítima. Então, nós criamos um folder informativo para que as vítimas entendam o que é o acordo de não persecução penal e não saiam com uma ideia de que aquilo ali é uma impunidade, de que não deu em nada, mas que, na verdade, é só uma forma mais rápida de responsabilização. Gosto de falar que não é impunidade, mas aceleração da responsabilização. E nós criamos também um roteiro de contato telefônico, um protocolo de contato telefônico, para que a vítima receba essas informações com essa clareza, de que não passe essa ideia de impunidade e que ela se sinta incentivada a contribuir com essa responsabilização do autor ao trazer essas informações sobre o dano que ela sofreu, trazer comprovantes que demonstrem o valor do dano, para que seja contemplada esse ressarcimento no acordo de não persecução penal. E também, fazendo só um parênteses aqui sobre o acordo de não persecução penal, nós do Ministério Público tivemos, há alguns dias atrás, um webinário sobre o tema, né, do ANPP, e eu tive a oportunidade de falar sobre o papel da vítima, né, no acordo de não persecução penal. E eu trouxe um tema que talvez, eu não sei se os colegas do MP da Paraíba já se debruçaram, se tem alguma opinião formada, mas como que é a participação da vítima no ato de celebração do acordo. Eu tenho certeza que é um tema bem polêmico, né? E na minha modesta opinião, eu entendo que é desaconselhável, né, a presença da vítima no acordo. Eu acho que é muito importante, eu acredito que seja muito importante a participação da vítima, mas que essa participação da vítima pode ser uma participação indireta, porque cabe ao Ministério Público, nessa ideia de proteção, proteger a vítima. E nós colocarmos vítima e autor frente a frente, numa audiência de celebração de acordo de não persecução penal, sem ter ali um planejamento prévio, uma preparação prévia, nós não sabemos o que pode acontecer. Então, nós não sabemos se algum ato, alguma palavra, uma ofensa verbal, uma ofensa física, pode acabar trazendo mais dano do que benefício. Então, eu venho defendendo que a participação da vítima no acordo de não persecução penal deve ser valorizada, mas de uma forma indireta e prévia à celebração do acordo. Mas aí, fechando aqui esse parênteses, prosseguindo aqui com relação às nossas ações, né? E aqui, já respondendo o doutor Dimitri, né? O que um promotor criminal pode fazer de forma, assim, bem prática no dia a dia da sua promotoria. Então, nós temos sensibilizado os colegas, por exemplo, a não utilizar o nome das vítimas nas peças processuais, principalmente não utilizar o nome completo das vítimas nas denúncias, já que os autores recebem a contrafé. A gente vem incentivando os colegas a fazerem um requerimento para manter, né, o sigilo dos dados das vítimas naqueles casos pertinentes, então naqueles casos que podem ter, que o promotor vislumbre ali no caso concreto, uma possibilidade de contatos intimidatórios, seja por parte do autor, seja por parte dos seus familiares. Então, nós também temos incentivado a utilização de um protocolo de contato telefônico com as vítimas, um contato que use a comunicação não violenta, que use todo esse conceito de não revitimização que tem por trás. Então, validação dos sentimentos e toda uma filosofia de amparo. Então, nós temos também sensibilizado os colegas para notificar as vítimas para apresentar os documentos com relação à reparação dos danos, porque sem essa documentação comprovatória, sem esses elementos, a gente não vai conseguir sensibilizar ou convencer o juiz com relação à necessidade de condenação do autor. Nós temos também mostrado aos colegas
que a fiança que muitas vezes tem no processo, ela pode ser utilizada para a reparação dos danos e não ser descartada ao final. Nós também temos incentivado os colegas a fazerem os encaminhamentos das vítimas para a rede de proteção, então muitas vezes as vítimas precisam de acompanhamento psicológico, precisam de acompanhamento psicossocial, mas não sabem a quem recorrer, e o Ministério Público, como eu falei antes, pode assumir esse protagonismo nesse dever aí de proteção da dignidade das pessoas. E também, no caso do júri, a gente tem tido resultados muito positivos quando o promotor de justiça se aproxima dos familiares das vítimas, dos familiares dessas vítimas de homicídio, que tem um contato mais próximo, às vezes uma prova que talvez o promotor não conseguiria, com esse contato mais próximo é possível obter. Outra ação que nós estamos desenvolvendo são os círculos de apoio, e aqui é uma imagem real de um círculo que nós realizamos. Então, aqui nós utilizamos a ideia dos processos circulares da justiça restaurativa, e quando eu falo processo circular, ou círculos de apoio, eu estou querendo dizer que é um espaço seguro de diálogo, que tenha inclusão, conexão e igualdade, que é diferente de uma reunião ou de uma palestra, que nós temos enquanto uma pessoa que é o detentor do conhecimento e as outras pessoas enquanto recebedores, né, desse conhecimento. E ali no círculo nós temos igualdade de oportunidade, igualdade de fala, igualdade de vez. Nós temos essa possibilidade de acolhimento dos sentimentos e das necessidades através da contação de histórias. Então, através da narrativa da pessoa, é possível ali a sabedoria do grupo aflorar e a pessoa conseguir dar o início, né, nessa superação, nessa jornada de superação do trauma. E esses círculos, eles são orientados por facilitadores capacitados, eles são círculos sigilosos, então a informação que vem dali, ela não é compartilhada no processo, a participação é voluntária, e o objetivo desses círculos de apoio é que as pessoas que sofreram o crime tenham uma oportunidade de falar sobre sentimentos, de falar sobre as suas dores, que o processo criminal convencional geralmente não oferece esse espaço. E por trás de tudo isso, né, desses processos circulares, desse círculo de apoio, nós temos a teoria do trauma. E por essa teoria do trauma, a violência leva ao trauma, e o trauma que não é curado pode levar a mais violência. Então, nós entramos num círculo repetitivo de trauma e violência. E aí a pessoa pode, quando esse trauma não é tratado, não é direcionado, ele pode gerar uma violência contra ela mesma ou então contra outras pessoas. Então, daí a importância desses círculos de apoio, dessa possibilidade de que a pessoa receba alguma ajuda. Não é uma terapia, porque os facilitadores necessariamente não são psicólogos, mas tem um efeito terapêutico. É um início, a gente não tem uma pretensão de, num encontro, resolver todos os problemas, mas a gente tem essa ideia de ser um start, de ajudar, de fornecer um apoio, e um start que parta do Estado, justamente com base nesse dever de proteção que eu já mencionei antes. E os nossos resultados, já aqui caminhando para o final, foram extremamente positivos. Então, aqui nesses círculos de apoio, nós tivemos 100% de satisfação dos participantes, 90% deles informaram que a imagem do Ministério Público melhorou após a participação do evento, 84% desses participantes afirmaram que eles se sentiam mais preparados para comparecer a uma audiência no processo criminal. Nós tivemos também 23 membros e servidores capacitados, né, em justiça restaurativa, aptos a desenvolver esses círculos,
Nós tivemos também 2 encontros supervisionados com o professor Paulo Moratelli, que foi a pessoa responsável pela formação e pela capacitação em justiça restaurativa, e nós temos ainda hoje um estágio supervisionado, então os facilitadores, ao participarem do círculo, eles são acompanhados, tem todo um estágio por trás para a gente desenvolver um trabalho robusto, um trabalho consciente. E o nosso resultado, no fim das contas, é um Ministério Público mais próximo da sociedade. E eu entendo que a nossa legitimação do Ministério Público enquanto instituição passa por essa aproximação, pelo menos a médio e longo prazo, da sociedade. Então, se nós não estivermos mais próximos da população, a nossa legitimidade enquanto instituição, eu acho que vai começar a ser questionada. Então, mais uma vez, o nosso dever de proteção com base no princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui, já no meu penúltimo slide, as nossas ações que nós ainda estamos construindo, são algumas. A gente tem uma pretensão de mudar essa mentalidade de atenção à vítima, então é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho diário, e por isso a gente está construindo um plano de comunicação interno voltado para membros e servidores para reforçar essa importância desse olhar para as vítimas, que às vezes são pequenas atitudes que a gente não percebe, mas que fazem uma grande diferença. Então, a gente também tem construído cursos online, tanto para capacitação no atendimento às vítimas, mas também cursos de noções de justiça restaurativa. A gente está criando um guia prático, um guia de boas práticas, né? Voltado para cada área. Então, o promotor criminal, quais são as boas práticas? O promotor do juizado, quais são as boas práticas de atenção à vítima? E aí vai, o promotor do júri. Então, a gente quer criar ações simples que possam ser adotadas por todos. A gente também vem trabalhando nessas parcerias com os outros atores do sistema de justiça criminal, e também a gente tem trabalhado muito com relação às regras dos sigilos dos dados no processo eletrônico, porque é um tema que a gente vê que nesses crimes violentos é uma questão complicada agora, com toda essa divulgação, com toda essa amplitude do processo eletrônico. E aí, no final, eu gostaria de deixar aqui os meus contatos, não só os meus, né, o meu e-mail, mas também da minha colega, a doutora Jaqueline, que ela também é gestora do programa junto comigo, e da Leila, que é a coordenadora do programa de autocomposição do Ministério Público. Tem também aqui o nosso site, né, com o site do programa, as nossas redes sociais, que nas redes sociais nós temos vídeos, nós temos também os cards das campanhas que eu mencionei acima, do Você Foi Vítima de um Crime, também a campanha de violência doméstica. E o meu objetivo aqui hoje é dizer para os colegas do MP da Paraíba e de outros ministérios públicos também estejam ouvindo, que nós estamos à disposição para ajudar, e o nosso material que já foi produzido também está à disposição dos colegas. Então, se vocês quiserem ter acesso, se quiserem replicar o material está à disposição. A gente só pede que cite, né, a fonte, cite os direitos ao Ministério Público do DF, mas estamos à disposição, porque a gente entende que é um trabalho conjunto e que às vezes não é necessário começar do zero, criar do zero, mas sim utilizar o que algumas pessoas já vêm fazendo, e com isso quem ganha, né, é toda a população. Então, eu estou à disposição para qualquer contato, para auxiliar, e eu deixo aqui os meus contatos, e mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos, agradecer o convite, e agradecer aqui também toda a minha equipe, toda a equipe do Escutando Cidadão, que eu estou aqui hoje, mas nós somos muitos. Obrigada. Doutor Dimitri, a palavra está com a senhora. Ana, parabéns pela exposição da senhora, pelo projeto. A senhora demonstra aí com a explanação que a senhora, em verdade, quer implementar um pacote completo, me permito dizer assim, do Ministério Público, né? Não somente na
seara repressiva do crime em si, mas também na atenção para a vítima, que desde o início a gente vem falando aqui que não tem a atenção devida pelo Estado. Muito interessante a abordagem da senhora. Parabenizo não somente pela palestra, uma verdadeira aula. Até recebi aqui vários contatos no meu privado aqui de alunos que estão assistindo, participando do evento aqui, perguntando se a senhora é professora, dizendo que a senhora está sendo brilhante, muito clara e pertinente nas colocações. As perguntas são de responsabilidade, várias já houve aqui, alguns colegas já se manifestaram com interesse em alguns esclarecimentos. São de responsabilidade da minha colega, amiga contemporânea de faculdade, doutora Fábia, mas Renata me havia permitido fazer uma pergunta. Então, vou passar a palavra para a Fábia, mas já com uma pergunta que eu queria fazer à senhora. Isso, inclusive, é uma pergunta da prática mesmo, do projeto da senhora. Eu vi em uma das passagens do slide da senhora, e havia visto também na entrevista que assisti no YouTube, que uma das facetas do seu programa é a questão dos crimes com violência, roubo, em que existe até um folder que a senhora apresentou aí. Você foi vítima de um crime? Eu queria saber como é que se concilia isso na prática, porque a gente sabe que o crime de roubo, especificamente, é um crime que tem muita cifra negra, né? As pessoas são vítimas de assaltos, mas não têm coragem, às vezes até interesse, em procurar a autoridade policial para que exista a repressão ao delito. Eu queria saber como é que a senhora concilia essas hipóteses em que vítimas se apresentam como... Pessoas se apresentam no projeto da senhora como vítimas de roubo, mas não querem, para e passo, apresentar um registro policial de ocorrência para esse delito. Isso seria a minha pergunta aí. E agora eu passo a palavra para a doutora Fábia, que irá conduzir as demais perguntas com brilhantismo que lhe é peculiar. A doutora Fábia é uma autoridade aqui na Justiça Restaurativa, nessa seara, aqui no Ministério Público da Paraíba, junto com outras colegas, como a doutora Dulcerita, que fez alguns questionamentos, doutora Elaine, doutora Romeike e outras. Doutora Fábia, fica à vontade, esteja com a palavra. Obrigada, doutor Dimitri. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muito prazer que me encontro aqui. Agradeço a Liana, coordenadora do NUPIA, a minha colega e amiga Renata Luz, coordenadora do CEAF, ao meu colega e contemporâneo e amigo Dimitri Amorim, a doutora Ana Bárbara, prazer em conhecê-la nesse momento tão brilhante. Assim como o Dimitri, eu fiquei embebecida, né, com tanto conhecimento e com tanta clareza e objetividade na explanação de um tema que ainda hoje refuta dificuldade e até a gente tem desconhecimento da existência de uma justiça restaurativa, de uma justiça diferente da nossa justiça tradicional que a gente vê no dia a dia, a retributiva punitiva. E eu quero mais uma vez parabenizá-la pela ideia do projeto, né, de trazer a vítima como grande protagonista do processo, não só como mera espectadora, né, e não como mera narradora de sua vivência, mas sim como atriz principal de um processo que é feito realmente para ela, né, para ela ser ouvida. Feitas essas considerações, a gente tem algumas perguntas realizadas pelo chat do Zoom e também do YouTube, mas eu queria fazer uma pergunta, iniciando. Uma pergunta minha. Como a gente faz para compatibilizar a justiça restaurativa, essas técnicas e métodos restaurativos que a gente tem hoje, diretamente no processo retributivo? Como a gente pode utilizar de métodos restaurativos no procedimento retributivo? Eu passo a palavra à doutora Ana. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fábia. Então, começando respondendo a pergunta do doutor Dimitri, sem dúvida que nós temos uma cifra negra enorme, principalmente nesses casos de crimes violentos, que as pessoas têm medo de se expor e de registrar a ocorrência, com medo de retaliação, com medo de intimidação. Então, eu acredito que informação é o principal. Por isso que quando a gente fala no programa Escutando o Cidadão, a gente tem aqueles 3 eixos: informação, participação e proteção. Então, se a gente não tem informação, a gente não consegue participação.
mas se a gente também não tem proteção, a gente também não consegue participação. Por isso que eles estão interligados. Então, nós acreditamos que informação é importante para que a pessoa saiba como é o processo, saiba quais são as fases, e é importante que a gente tenha proteção também para que essa pessoa se sinta acolhida e realmente protegida contra exposição indevida, né, dos seus dados, da sua imagem, para que ela não seja vítima de retaliação. Então, eu acho que passa por isso, é um processo. Não tem como, ao meu ver, a gente exigir hoje que uma vítima registre ocorrência em todos os casos, porque a gente sabe do descaso que é. E aqui em Brasília são muitos os relatos que a gente escuta de vítimas que no momento que estavam registrando a ocorrência ficaram frente a frente com o agressor. Então, um dos objetivos do programa é esse, um olhar humanizado em todas as fases do sistema de justiça criminal, para que um dia a gente consiga chegar no momento em que as vítimas se sintam realmente confortáveis e confiantes no Estado para poderem registrar a ocorrência, sabendo que vão estar seguras, sabendo que vão estar protegidas. Então, é por isso que a nossa estrutura é essa, de informação, proteção, para a gente chegar na participação. E com relação à pergunta da doutora Fábio, como que a gente compatibiliza a justiça restaurativa com o processo retributivo? O processo, como eu disse antes, não são visões excludentes, e por isso que, em muitos casos, é possível a gente adotar práticas restaurativas, mesmo quando o processo, por exemplo, já finalizou. Então, nós temos, por exemplo, casos no Brasil inteiro, e no Distrito Federal já foram realizados alguns casos de reunião vítima-ofensor, mesmo quando o processo já tinha finalizado, com o objetivo de permitir ali uma maior responsabilização do autor e também uma participação da vítima no sentido de ter as suas necessidades, principalmente de informação, atendidas. Então, a vítima gostaria de saber, por exemplo, por que foi ela que foi escolhida. Ela gostaria de dizer para o autor qual foi o alcance dos danos que ela sofreu. Então, esse processo, esse método restaurativo pode ser importante e significativo mesmo, independentemente da punição. E no caso do Escutando Cidadão, nós percebemos a importância dos processos circulares, dos círculos de apoio, que são independentes do processo. Então, às vezes, não se identificou quem foi o agressor, por exemplo, mas mesmo assim é importante um processo circular, uma participação no ciclo, porque a pessoa continua ali com essa necessidade de superação do trauma, de caminhar nessa superação do trauma, independentemente se para o Estado houve a identificação da autoria. Então, eu acho que é possível, sim, a gente compatibilizar esses dois, objetivando justamente punição, quando tiver autor identificado, mas também apoio, e apoio principalmente para todos os envolvidos ali, tanto para o ofensor, para a comunidade também, mas principalmente com destaque para a vítima. Tenho aqui uma pergunta da promotora do Serita, Alves, e ela tem um projeto, assim, é um grande expoente do MP, é uma grande amiga, tenho orgulho da amizade e do companheirismo do Serita, e ela tem um projeto Florescer Mulheres aqui dentro do MP, e ela pergunta como a senhora consegue resgatar e trazer pessoas, isso é uma dificuldade que ela tem no projeto dela, como as vítimas chegam até a promotoria, qual a forma de chamar as vítimas a participarem do projeto. Seria uma dificuldade também que ela tem aqui dentro do projeto Florescer Mulheres na Paraíba. Nós compartilhamos dessa mesma dificuldade. Temos essa dificuldade de atrair pessoas, principalmente para os círculos, né, os círculos de apoio. E eu acredito que essa dificuldade, ela decorre dessa própria visão do sistema, que é novo tudo isso, é novo esse papel da vítima, é novo esse olhar de amparo. Então, muitas vezes, as vítimas, conforme já foi relatado
nos círculos que falavam, eu nunca imaginei que o Ministério Público também fazia esse papel. Eu não imaginava que eu poderia me sentir tão apoiada aqui. Então, é uma novidade, e eu acho que toda novidade tem essa dificuldade no início. E o que, na prática, a gente tem feito, que tem dado resultado, na audiência, quando o promotor percebe que aquela vítima ela está fragilizada, ela está, de alguma forma, com sintomas de trauma, ele faz o contato ali, e, obviamente, esse contato tem que criar ali o que a gente chama, né, de rapport, tem que criar uma conexão, porque se não tiver essa conexão, se não tiver essa confiança, muitas vezes a vítima não vai se sentir segura para participar de um evento que, se a gente chamar de círculo, que ela nunca ouviu falar no que é círculo, que ela não sabe o que esperar, e às vezes tem toda a dificuldade também por trás de transporte, de ter dinheiro para conseguir o transporte, tem a dificuldade de trabalho, de conseguir a liberação do empregador para participar. Então, eu acho que são alguns aspectos que têm que ser considerados, mas que é um processo, que é um caminhar, e à medida que a gente vai consolidando resultados, à medida que a gente vai divulgando, eu acredito que a gente vai ganhando mais apoio. Obrigada, doutora. Uma pergunta de outra colega nossa, Romeica, aqui de Campina Grande, ela queria ver a forma de, na prática, como é que é realizado o projeto. Ela até falou, se é por meio de NF, se abre um procedimento administrativo, ou é feito um projeto, como é feito, assim, na prática, a implementação do projeto Escuta Cidadão. Porque, assim, como a senhora disse, né, boas práticas, elas devem ser repetidas, né? Então, é bom porque os colegas escutam e a gente traz para aqui, para a nossa Paraíba, as práticas. Aí ela queria ver como é o passo a passo prático, né, da implementação do projeto Escuta o Cidadão. Obrigada. Na prática, então, nós temos uma portaria institucional que estabelece o programa. Na época era projeto, mas hoje em dia é programa. Então, nós temos essa portaria que nos dá esse aval, nos dá a justificativa para as nossas ações. E na prática, o que hoje a gente já tem, como a gente já tem esse material que já foi confeccionado, nós disponibilizamos esse material para ser replicado para outras promotorias do Distrito Federal e também para outros ministérios públicos. Nós temos no MPDFT a CAUTO, que é a Coordenadoria de Autocomposição, que eles fazem, como que eu vou dizer, a supervisão. Eles ficam no controle geral. Então, o controle, por exemplo, na parte dos círculos de apoio. Então, eles que coordenam essa parte de quantos facilitadores tem, qual vai ser o próximo encontro, qual vai ser o facilitador que vai, quem que vai fazer a supervisão, qual foi o resultado dessa supervisão. Então, nós temos a CAUTO como sendo a coordenação de todo o trabalho. E nós temos na nossa página, né, na intranet, nós estamos construindo a nossa página na intranet para ter todo esse material com esse passo a passo do que o promotor pode fazer. Então, distribuição a fixação dos cartazes, distribuição dos folders, que agora, hoje em dia nós temos o folder eletrônico também, a sensibilização das boas práticas, que então são os colegas, então a gente faz apresentações. Então, na prática, a gente faz assim, a gente tem uma coordenação central e a gente tem um material que já pode ser replicado. Uma pergunta já recorrente aqui de várias colegas, entre elas Lívia, a do Serita também, Ismânia e Romei, que eu acredito, foi sobre o sigilo da vítima, né? Quanto na denúncia, na confecção da peça inicial, a não colocação do nome da vítima como forma de proteção e de sigilo. Aí elas perguntam se isso não feriria a questão dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Como é que a senhora vê essa forma? Essa é uma questão bem recorrente, né, com relação ao sigilo, que a gente sempre fica ali no choque, né,
entre o direito lá de preservação da vítima e também a ampla defesa. Como que a gente vê essa questão? Nas peças processuais, a gente entende que basta, por exemplo, colocar só o primeiro nome, ou então alguns promotores colocam as iniciais do nome das vítimas. A gente entende que não fere a ampla defesa, porque no processo a defesa terá acesso ao nome completo da pessoa. Então, a gente acredita que é importante que a defesa saiba quem é a pessoa que sofreu o dano, até para que o acusado tenha condição de se defender com relação aos fatos. Mas o que a gente entende é que não é necessário que, por exemplo, no processo conste, por exemplo, o e-mail da vítima, o seu contato telefônico, são os dados sensíveis. Esses a gente acha que, como via de regra, não tem necessidade da defesa ter acesso. E se a defesa, por exemplo, justificar um acesso e for uma justificativa que o juiz considere plausível, aí a defesa teria acesso. Mas, como via de regra, a gente entende que bastaria para o exercício da ampla defesa o conhecimento do nome, que estaria no processo, mas que não necessariamente estaria nas peças processuais, principalmente na denúncia. Certo, doutora. Uma outra pergunta de uma outra colega nossa, Miriam. Ela pergunta se na utilização e na efetivação os programas, né, vocês se utilizam da rede de proteção de CREAS, de CRAS, do Conselho Tutelar, de outros órgãos que fazem parte da rede de proteção de uma forma geral. Sim, com certeza. Nós temos reuniões mensais com todo o pessoal da rede de proteção, e nós temos uma rede bem articulada, e eu falo especificamente na cidade onde eu atuo. Então, nós temos essa vinculação, essa articulação com a rede. Eu acredito que isso seja fundamental, inclusive, na hora de fazer os encaminhamentos. E nessa pasta que eu mostrei nos slides, que fica à disposição do promotor de justiça, que antes era uma pasta física, né? Mas hoje em dia, em tempos de pandemia, já está virando uma pasta virtual, que o promotor conheça a rede, porque nós acreditamos que é muito importante que o promotor saiba quais são as instituições da rede, saiba qual é a atuação do CRAS, qual é a atuação do CREAS. Aqui no DF nós temos o Provítima, que é um órgão do governo do Distrito Federal que presta apoio, né, psicológico para as vítimas. Então, que saiba qual é o objetivo de cada um desses órgãos, qual é o horário de funcionamento, qual é o endereço, para que o próprio promotor ali na audiência, verificando a necessidade, já faça esse tipo de encaminhamento. E aí, doutora Fábia, aproveitando a pergunta, eu vi aqui no chat que uma das pessoas perguntou com relação às parcerias. Então, assim, é muito importante as parcerias com os órgãos da rede, inclusive essa parceria que a gente tem com o Provítima é muito importante, a gente tem parceria também com universidades que prestam esse serviço de atendimento psicológico. E nós temos também parceria com outros atores do sistema de justiça, principalmente uma parceria com o judiciário. Então, todos esses cartazes que a gente mencionou, que são afixados no fórum, foi por meio de uma parceria, de uma sensibilização dos juízes, porque nessa atuação de proteção, a gente precisa de parceria, a gente precisa de parceiros e a gente precisa de apoio, especialmente se a gente quer esse olhar humanizado em toda a cadeia do sistema de justiça criminal. Então, nós temos também parceria com a Polícia Civil para divulgar esses círculos de apoio que a gente realiza. Então, eles têm as datas, que são datas pré-definidas, então eles mesmos já divulgam. Quando a vítima vai registrar a ocorrência, eles já informam da data do encontro, para se a pessoa quiser participar. E nós temos construído termos de cooperação técnica também, que ainda estão em fase de andamento, justamente para a gente tentar ampliar esse olhar e trabalhar a questão do sigilo dos dados no processo eletrônico. Outra pergunta da promotora doutora Miriam, ela pergunta a forma
prática do dia a dia, de como o projeto ele é formatado, né? Assim, os servidores que participam, e aí acrescentaria, qual a dificuldade que foi encontrada pela promotoria de Ceilândia para a implementação do projeto? Porque a gente sabe que precisam dos facilitadores, de alguns órgãos de base, né, para a gente poder tratar com essas pessoas. Quantas pessoas em si são envolvidas no programa e qual foi a maior dificuldade encontrada por a senhora para a implementação desse projeto? Nós temos uma limitação, que eu imagino que seja uma limitação aí de todos, né, de todos os ministérios públicos, uma limitação tanto de pessoal quanto uma limitação orçamentária. Então, tudo que a gente faz por acreditar nesse ideal e acreditar nesse dever de proteção do Estado. Então, nosso staff é um staff limitado. Na minha promotoria, eu tenho um assessor, que inclusive é parente da doutora Liana, né? O João, que ele com certeza está ouvindo. Eu tenho um secretário, tenho a Shirley, que também é a chefe de gabinete da promotoria de Ceilândia, os nossos colegas promotores que estão envolvidos no projeto, a coordenação e o pessoal da comunicação social, que sempre ajuda a gente. Mas nós, envolvidos diretamente com o projeto e exclusivamente com o programa, não temos ninguém. Nós temos várias atribuições e dentre as nossas atribuições normais, nós fazemos esse plus, esse extra, por a gente acreditar no ideal. Existe no Ministério Público, como existe no âmbito do MP da Paraíba, no PIA, né, que o nosso é a Cauto, mas eles têm vários projetos, várias áreas, então tem área civil, área organizacional, outras áreas, e uma das áreas é a área de justiça restaurativa, e que tem outros projetos além do Escutando o Cidadão. Mas nós temos esse apoio da administração, né, esse apoio que foi principalmente na questão da formação dos facilitadores. Então, foi muito importante o apoio para nós termos verba para a contratação de um professor, para a gente ter essa capacitação maior, né, que foram 23 pessoas que foram capacitadas, para a gente conseguir atuar. Mas mesmo sem essa capacitação ou sem essa questão orçamentária para fazer os círculos, eu gostaria de destacar que um promotor individual mesmo, que tenha esse olhar de atenção às vítimas ou que queira buscar esse amparo às vítimas, ele pode fazer no seu dia a dia ações restaurativas. Ainda que não tenha um projeto ou que ainda que tenha outras dificuldades, ele pode ali no dia a dia adotar esse olhar, por exemplo, na audiência. Uma coisa que eu gosto de perguntar numa audiência criminal para uma vítima por exemplo, quais foram as consequências do crime para você? E aí, muitas vezes, a pessoa fala que teve que mudar de cidade, que teve que mudar porque estava com medo de retaliação, ou às vezes que foi procurada por familiares do autor, e são todas essas consequências que podem ali fundamentar um acréscimo da pena, ou então buscar dados para fundamentar, por exemplo, a fixação de um dano moral, ou então buscar dados também para a fixação de um dano patrimonial. Então, eu acho que é importante ter uma estrutura, mas mesmo sem estrutura, dá para ter algumas práticas positivas de atenção e amparo às vítimas. Tem uma pergunta de um colega também, Glauco Nóbrega, e ele pergunta se há uma análise do contato entre vítima e o réu, e se isso seria saudável para a saúde mental, e se há alguma análise nesse contato, na questão do programa. No programa específico, nós tivemos que fazer um recorte, justamente porque nós não tínhamos nem orçamento, nem uma limitação de orçamento e uma limitação de pessoal para fazer
esses encontros vítima-ofensor, ou então as conferências, que são as modalidades as formas, né, tradicionais de justiça restaurativa. Então, no programa a gente não faz ainda, né, nesse momento, esse tipo de prática. O que a gente faz são todas ações voltadas para vítimas. Mas existem, sim, muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia, no Canadá também, com relação a essas práticas que envolvem vítima e ofensor frente a frente. E os estudos revelam que essas práticas, se desenvolvidas com habilidade, com planejamento, elas podem ser muito positivas, tanto para a vítima quanto para o ofensor. Mas para que isso seja alcançado, é necessária toda uma preparação prévia, ou seja, que encontros prévios, reuniões prévias, separadamente com vítimas e separadamente com os autores, para que eles entendam o que é um encontro frente a frente, para que justamente evitar revitimização, essa vitimização secundária, e evitar danos, agressões físicas ou verbais entre eles. Então, tem que ser uma prática planejada, para que ofereça segurança e proteção a ambos, sem evitar uma estigmatização, por exemplo, ou da vítima ou do autor. Mas alguns estudos existem e mostram resultados bem positivos. Obrigada, doutora. Tem mais uma pergunta de uma outra colega, doutora, que eu tenho o prazer de conviver e trabalhar na mesma promotoria, uma amiga, doutora Ana Grazielli. Ela pergunta se no decorrer do projeto e na transformação do programa houveram parcerias entre órgãos, como a polícia, com algum termo de cooperação entre os órgãos, e ela explicita aqui que a questão não seria resolver o processo em si, né? Que a ideia seria resolver o problema, que eu acredito que seria o grande objetivo e o fim do projeto e, consequentemente, da justiça restaurativa, era a gente resolver não só o processo se encerrar, mas o problema continuar. Seria a resolução em si do problema. Então, quais foram os parceiros que fizeram parte, né, desse grande e de sucesso programa que hoje a senhora encabeça no MPDFT? Eu concordo integralmente que o nosso objetivo, né, enquanto promotores de justiça, não é resolver o processo, mas resolver o conflito que está ali por trás do processo. E, infelizmente, a gente percebe que em alguns casos a gente termina o processo, mas não consegue resolver o problema. E isso, para mim, é muito comum naqueles casos que envolvem situações de relação continuada. Não sei como é na Paraíba, mas aqui a gente tem muitos casos de violência familiar, que não são casos de necessariamente de violência doméstica, mas que vão para criminal. No caso do artigo 129, parágrafo 9º, por exemplo, o filho que agrediu o pai, ou o pai que agrediu o filho, o irmão que agrediu o outro. Então, nós temos esses casos de relação continuada que a resposta estatal que nós temos hoje disponível é uma resposta muito limitada, porque a gente pode oferecer ali uma suspensão condicional do processo, às vezes tentar uma composição civil, mas a resposta não é suficiente. Essa resposta que o Estado tem para dar hoje é insuficiente. Por isso que a gente percebe essa necessidade de alternativas de apoio para que a gente consiga efetivamente resolver o problema. Então, aqui no DF, nós temos a Justiça Comunitária, que também tenta trabalhar essa questão da comunidade, não especificamente com relação ao processo em si, mas o que está por trás ali dos conflitos na sociedade, e a gente vê também a necessidade de trabalhar, aí sim, com vítima e ofensor, nesses casos de relação continuada, mas que por uma questão de limitação orçamentária, de pessoal, a gente ainda não conseguiu fazer. Mas é um tema que me traz particularmente, eu sei que os outros promotores que também trabalham no projeto
que tem esse olhar e essa... A gente ainda não conseguiu resolver, mas a gente quer atuar nesses casos. E com relação às parcerias, como eu disse, as parcerias são essenciais para que o projeto dê resultados, que esse olhar tem que estar difundido em todas as fases, para todos os atores do sistema de justiça criminal. Então, as parcerias são bem-vindas e essenciais, e nós fizemos parcerias principalmente com a Polícia Militar e com os juízes por meio do Tribunal de Justiça. A gente procura fazer esse contato não só entre a gente, entre um promotor e um delegado, mas a gente também procura colocar isso em termos institucionais, que eu acho que a gente ganha mais força. E a gente faz isso por meio de acordos de cooperação técnica, em que o Ministério Público, enquanto instituição, assume ou estabelece esse acordo com objetivos claros com o outro ator, ou com a polícia, ou com o Tribunal de Justiça, com os objetivos claros e definidos, no caso aqui, com relação à vítima, mas são essenciais para que o projeto tenha a amplitude que a gente deseja e que a vítima precisa. Doutora, obrigada. Aqui tem uma pergunta acerca da violência doméstica, que foge um pouco do que a gente está tratando, mas tem relevância porque também é aplicado à justiça restaurativa nos crimes de violência doméstica. É uma pergunta de Maria Cristina de Almeida. Ela pergunta se aí no MPDF é realizado pelo Juizado da Violência Doméstica alguma prática, se a senhora tem conhecimento, alguma prática restaurativa em relação às vítimas. Com relação à violência doméstica, é um tema polêmico, justiça restaurativa na violência doméstica. Tem algumas pessoas que são defensoras da aplicação da justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica, outros, por sua vez, são bem combativos e entendem que não é possível. Eu, particularmente, entendo que é possível a justiça restaurativa na violência doméstica, desde que seja feita com muito cuidado, com muita cautela, justamente porque existe essa questão de como que eu vou explicar? Um desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima. E nesses casos, é muito importante que qualquer ação de restaurativa tenha um facilitador, uma pessoa capacitada, justamente para tratar dessa questão e de toda a questão de gênero que está ali por trás. Então, é um tema muito mais sensível. No âmbito do programa Escutando Cidadão, o nosso apoio na violência doméstica se limitou à questão da informação, então, de difundir informação sobre como registrar, como procurar e quem são os atores ali que podem auxiliar uma vítima de violência doméstica. Eu não conheço no Distrito Federal projetos que tenham atuação com justiça restaurativa, com práticas restaurativas, com processos restaurativos na violência doméstica. O que eu sei é que no Distrito Federal existem grupos de apoio para as mulheres vítimas e também para os agressores, mas eu não sei se esses grupos utilizam a metodologia da justiça restaurativa nesses encontros. Certo, obrigada. Uma pergunta agora do YouTube. Foi realizada por Elton Antônio, e ele pergunta como estabelecer um diálogo entre a comunidade e o infrator nos delitos em que a coletividade também é atingida pelas ações criminosas com vistas à reparação do dano. Essa é a pergunta de Elton, que foi analisada pelo YouTube. Essa é uma questão aí de $1 milhão, vamos dizer assim, né? Como que a gente envolve a comunidade? Porque a gente observa que em alguns países o senso de comunidade, o senso de coletividade é muito forte, principalmente nos países orientais em geral, esse senso do coletivo, né? O todo é muito importante. E no Brasil e em alguns outros países aqui na América, nós temos essa questão muito individualista, né?
que a pessoa, o foco é a pessoa e depois a coletividade. Então, como envolver a coletividade é um grande desafio. E a comunidade é essencial, né? Nesse modelo restaurativo, nesse modelo de amparo, porque é esse senso de comunidade que vai auxiliar tanto a vítima quanto o agressor. Então, auxiliar a vítima ali num suporte que ela tenha, nessa superação de um trauma que tenha sido gerado eventualmente no delito, mas também num suporte para o ofensor, para que ele tenha estímulos de adotar novas posturas que não a postura criminosa. Então, essa sensibilização da comunidade é muito importante. Como é que faz isso? O que a gente tem feito no Ministério Público é trazer informação, que eu acho que começa por aí, e incentivar as lideranças das comunidades. E esse é um trabalho que vem sendo é um trabalho grande e um trabalho bonito que vem sendo feito pela Justiça Comunitária no âmbito aqui do Tribunal de Justiça e no Ministério Público. Então, no DF, nós temos as promotoras legais populares, nós temos o objetivo com isso de difundir a informação para que essas pessoas da comunidade, elas tenham esse conhecimento, para que elas possam, a partir daí, informar e levar essa informação de uma forma muito capilarizada, difundir a informação que nós temos, porque às vezes nós, enquanto Ministério Público, não conseguimos chegar na pessoa que foi realmente atingida, na pessoa que precisa, mas esses líderes comunitários têm essa possibilidade. Então, a gente vê a importância de ações dessa natureza. Está no mudo. Desculpe, uma pergunta do YouTube, agora de Siena. Ela pergunta: qual a resistência mais significativa enfrentada pelo MP para a implementação de técnicas e métodos restaurativos? Você me fez essa pergunta e eu lembrei que na anterior você me perguntou também qual foi a grande dificuldade do projeto e eu acabei esquecendo. Talvez a nossa grande dificuldade sejam as resistências internas, né? Alguns colegas abraçam a ideia e alguns colegas, talvez por estarem tão acostumados, né, nessa forma tradicional, né, e o novo geralmente assusta, o novo geralmente incomoda. Então, algumas pessoas têm dificuldade de repensar esses conceitos e repensar mesmo a sua própria atuação. Então, resistências nós temos, e quando eu falo resistências internas, não só no Ministério Público, mas também os outros atores, né, enquanto ser humano, com essa resistência a mudanças, então nós temos essas dificuldades. E mudança de mentalidade é isso, demora, mas quando acontece, traz um resultado significativo. Então, a gente tem esse trabalho diário de mudar, e a gente acredita muito no poder da comunicação, no poder que nós, enquanto órgãos públicos, nós temos dentro, inclusive, da nossa própria instituição. Por isso a importância que eu destaquei ali nas ações que a gente está construindo, de um plano de comunicação interno que tenha um caráter mais permanente, mais duradouro, porque mudança de mentalidade não se faz do dia para a noite. É necessário uma mudança de olhar e, como eu já falei, de pequenas práticas no dia a dia, de repensar ali a sua forma de atuação na audiência, a forma como você se identifica para a vítima, a forma como você faz as perguntas. A partir daí vai desencadeando todo um repensar. Aproveitando, né, essa deixa, assim, eu queria muito agradecer a Liana, né, a oportunidade de ter trazido para o MPPB essa nova visão, né, como a senhora bem salientou, são práticas que, embora venham de alguns anos, a gente está vendo e tendo dimensão dela mais recentemente, né, embora há anos a gente já tenha essas práticas, na década de 70 e há vários anos atrás, a questão dos indígenas, né, da Nova Zelândia, do Canadá, dos Estados Unidos,
A gente está tendo uma abertura maior para os operadores do direito, né, atualmente, a partir de agora, né, com alguns núcleos já instaurados e programas e projetos instaurados tanto no âmbito criminal, infracional e também no âmbito das escolas, né, tanto estaduais quanto municipais. Então, e assim, a semente ela está sendo plantada, né, e assim, esse webinar é uma semente, né, que está abrindo e mostrando como é que a gente pode também aplicar a justiça restaurativa em vários casos do nosso dia a dia. Não só a justiça restaurativa, mas técnicas ou métodos restaurativos dentro do processo penal e dos nossos próprios processos em si, né? Aproveitando essa pergunta, tem uma pergunta aqui falando como identificar os casos que se aplicam métodos ou técnicas restaurativas dentro da seara criminal ou casos em que não se aplicam essas técnicas ou métodos. Quando a gente fala em justiça restaurativa em aplicação dos métodos na reunião vítima-ofensor, nas conferências familiares, ou mesmo nos processos circulares que sejam processos conflitivos, é importante que a gente perceba se o autor, se o ofensor, ele tem esse indicativo de assumir a responsabilidade. Esse seria o pressuposto inicial. Então, se o autor ele não se responsabiliza, por exemplo, se ele não confessa, e aí não precisa ser uma confissão integral, mas se ele, por exemplo, não se coloca nem na cena do crime, não tem como a gente colocar, por exemplo, uma vítima frente a frente com ele, porque ele não está se responsabilizando, ele não está assumindo a responsabilidade que ele fez, e a partir daí, se ele não assume responsabilidade, ele não vai construir, não vai trabalhar para construir essa reparação do dano. Então, um dos pressupostos da aplicação da justiça restaurativa com vítima e ofensor é a importância e a necessidade de que o autor tenha essa assunção de culpa inicial para que, a partir daí, ele possa trabalhar para a responsabilização. Obrigada. É uma pergunta do nosso colega Hernani. Ele faz uma relação, com relação ao link que foi feito entre a justiça restaurativa e o ANPP, apesar de se verificarem vozes divergentes sobre a inserção da vítima na formulação própria do acordo, qual o procedimento de participação indireta que a senhora defende? Teria uma notificação ministerial para que compareça à promotoria para uma conversa com o promotor, uma espécie de oitiva informal? Seria a participação indireta da vítima, participação da escolha junto e esclarecido pelo promotor da responsabilização a ser sugerida na proposta de acordo, ou simplesmente ter seu interesse substituído processualmente pelo MP? Essa é uma ótima pergunta, né, no tema das novidades do ANPP. Então, como eu particularmente vejo a situação. Eu entendo que o Ministério Público tem que incentivar a participação da vítima, mas a participação de uma forma indireta, que ela não, como regra, não esteja presente na celebração do ANPP. Por que eu entendo isso? Porque o ANPP, o que se busca, uma das condições do ANPP é a reparação dos danos. Reparação dos danos, para você falar em reparação dos danos, importa você saber qual foi o dano sofrido e qual o valor do dano. Então, esses dados podem ser obtidos previamente pelo Ministério Público numa notificação para que a vítima compareça na promotoria ou então num contato telefônico, nesses tempos de pandemia que não é possível esse contato presencial, num contato telefônico que, como eu disse, naquele protocolo que a gente utiliza, seja um contato que utilize da comunicação não violenta, que passe pela validação dos sentimentos para que a pessoa se sinta realmente acolhida e que não tenha essa ideia de impunidade. Então, a partir desse contato, é importante e é possível que o promotor identifique qual foi o valor do dano, qual foi o dano, em primeiro lugar,
e qual foi o valor do dano, e a partir daí identifique qual é a melhor forma de fazer esse tipo de reparação. Excepcionalmente, eu acho que é possível e válido que uma vítima tenha necessidade, como eu falei para os senhores, as necessidades das vítimas são diversas, né, variam até de acordo com a história de cada um, e é possível que tenha alguma vítima que tenha necessidade de ficar frente a frente, que fale expressamente, não, eu tenho interesse de ficar frente a frente no acordo de não persecução penal. E eu acho que se a vítima apresenta essa necessidade, e eu acho como sendo uma necessidade válida, o Estado também pode trabalhar para que essa necessidade seja atendida. Mas a partir daí é importante que tenha essa preparação, esse planejamento, separadamente com vítima e ofensor, para ver se essa reunião frente a frente é possível e é benéfica para os dois, para fazer um planejamento com base na segurança. Com relação também ao NPP, alguns colegas defendem que seria importante a participação da vítima nesse acordo, mas que ela não precisaria necessariamente ficar na sala, que ela poderia, por exemplo, ficar na sala ao lado, ou então agora, em tempos de videoconferência, que ela poderia ficar no lobby da sala de videoconferência. Eu, particularmente, também não me agrada muito essa visão, porque eu acredito que você levar a vítima para uma reunião presencial ou colocar ela numa sala de espera, às vezes para ela, os acordos, pela minha experiência prática, duram mais ou menos em torno de 30 minutos ou mais. Então, a vítima vai ficar aguardando meia hora, uma hora, e às vezes pode ser que no acordo ela não tenha o seu dano contemplado em razão da impossibilidade financeira do autor, que está também estabelecida lá no artigo 28A, reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, nesse caso, você colocar a vítima para ficar... Às vezes você colocar a vítima para ficar aguardando durante uma hora, você pode gerar uma expectativa de receber uma reparação do dano, e ao ser frustrada essa expectativa, você pode acabar gerando essa revitimização. Então, eu acho que o Ministério Público tem condições de avaliar, nesse contato com a vítima, qual foi o dano, como reparar esse dano, e deixar bem claro para a vítima que o Ministério Público irá trabalhar para a reparação dos danos, mas que é possível que não tenha essa reparação em caso de impossibilidade financeira do autor. Obrigada, doutora. Tenho duas perguntas da nossa colega do Serita, que ela pergunta o seguinte: com a pandemia, né, como reforçar esse olhar humanizado para a vítima nesse período de pandemia, em que o contato atualmente durante as audiências é no mínimo realizado por videoconferência? E aí eu trazendo, como é que está sendo o programa, né, está sendo efetivado o programa durante esse período que a gente está vivendo? Eu acho que para todo mundo, né, essa situação de isolamento foi um momento de criatividade, e para a gente foi da mesma forma. Tem umas 2 semanas que eu fiz uma audiência por videoconferência de um caso de estupro, e a vítima estava bastante sensibilizada, e aí na audiência eu perguntei se ela tinha interesse em fazer algum acompanhamento psicológico, expliquei que eu poderia fazer o encaminhamento, eu expliquei quais eram as instituições que estavam abertas em tempo de pandemia, e no caso, por exemplo, do Provítima, que a gente tem aqui no DF, o atendimento estava sendo exclusivamente por telefone, e que nós tínhamos um outro serviço que estava atendendo presencial. Mas eu acho que é isso, é criatividade. Então, ali na sala de audiência, eu fiz esse contato com ela, encaminhei pelo WhatsApp esse termo de encaminhamento para que ela pudesse comparecer ao local para receber o atendimento psicológico, para uma tentativa desse olhar mais de amparo, mesmo virtual. Então, eu acho que é isso também. Então, o nosso folder esse folder, por exemplo, do resultado do processo, que antes a gente entregava um papel, hoje em dia a gente encaminha também virtualmente pelo WhatsApp,
esse folder informativo do ANPP também, com informações para que a vítima entenda o que é o acordo de não persecução penal, que eventualmente pode ser celebrado com o autor, a gente também encaminha em meio virtual, e aí a gente trabalha muito com WhatsApp e e-mail. Acho que é isso, criatividade e adaptação. Está tendo muita repercussão aqui, eu acho que os colegas estão querendo colocar em prática, né, o programa que está sendo realizado lá no DF e voltaram mais essas perguntas com questões práticas. Como efetivar o programa dentro do MP Paraíba? Como? Aí a nova pergunta, se por NF, se por procedimento administrativo. Se a senhora puder dizer assim, passo a passo, o que é feito? A vítima chega à promotoria, ela é feita uma entrevista, ela é colocada para participar dos círculos, ela participa de um círculo, ela participa de mais de um círculo. Então, assim, a prática do dia a dia do procedimento que é utilizado no programa Diálogo com o Cidadão. Obrigada. Eu confesso que eu não sei especificamente no Ministério Público da Paraíba como implementar em termos mais gerais, como vocês falam, portaria, ANF, no MPDFT a gente optou por fazer por portaria. E aí é necessário verificar que tipo de ações que os colegas têm interesse em desenvolver. E eu já adianto que eu fico muito feliz em saber que tem outros colegas que se interessam e veem essa possibilidade de replicar. Então, acho que o primeiro passo seria ver, por exemplo, no caso dos círculos, os círculos de apoio. O Ministério Público da Paraíba já tem facilitadores capacitados em justiça restaurativa? Aí tem que ver se a resposta for sim, se a resposta for não. Se sim, já facilita, facilita, o facilitador fica mais fácil. Então, é simples de fazer, porque os círculos eles não demandam muita coisa. Você precisa pelo menos, nós sugerimos 2 facilitadores. Então, 2 facilitadores, um espaço, a gente tem toda a metodologia dos processos circulares, mas é fácil fácil de fazer. Então, essa seria uma opção no caso dos círculos. E se não tiver facilitadores capacitados, buscar a formação de facilitadores em justiça restaurativa, buscar essa capacitação. Então, essa seria uma hipótese. Com relação às outras ações, essa do círculo, dos círculos, lembrando que é uma das ações daquela estrutura que eu coloquei, que nós temos informação, participação e proteção. Ela é uma das ações do âmbito, do aspecto de proteção. Então, com relação às outras ações, por exemplo, a questão dos folders, a questão dos cartazes, esses nós, do Ministério Público DF, podemos disponibilizar para vocês. Quem tiver interesse, é só mandar o e-mail que a gente faz esse contato, a gente faz essa troca. E essas ações, eu acho que são mais fáceis, porque não demandam não demandam orçamento, demandam mais boa vontade e interesse. Mas eu acho que, independentemente de qual ação que seja escolhida, é importante que tenha uma estruturação por trás, até para vocês terem dados em relação aos resultados, para vocês construírem uma coisa mais uniforme, porque às vezes o colega de uma determinada comarca faz um trabalho belíssimo e o outro da outra comarca vizinha às vezes sequer sabe do trabalho que esse outro faz, e às vezes fica começando do zero. Então, tendo uma estruturação, facilita essa replicação de uma forma assim, mais organizada e mais ágil. Obrigada, doutora. Assim, a gente tem aqui, assim, já facilitaria, né? Nós temos formação de facilitadores, tem um projeto que é no âmbito das escolas, e a doutora Ana Raquel está à frente do projeto e faz a capacitação de facilitadores no âmbito do Ministério Público, e com a pedagoga Valuce, né, que é também do CAOP, Infância, Juventude e Educação. Então,
já partiríamos um pouco já mais avançados, né? E, assim, eu queria perguntar se tem, como a senhora me informar, se já se conseguiu visualizar na prática do dia a dia os reflexos que o programa Escuta Cidadão tem no processo criminal, no processo penal retributivo. Uhum. Os resultados que a gente... É difícil a gente medir resultados quando a gente está falando de ações mais difusas. Então, ações de informação, ações de participação, a gente tem dificuldade de fazer essa medição do alcance e do resultado. Mas no caso específico do círculo de apoio, nós conseguimos obter um resultado mais visível e mais concreto, porque nós temos um questionário de avaliação. Então, nos círculos, antes de começar, nós fazemos um questionário, que a gente chama de questionário pré-círculo, e nós fazemos um questionário pós-círculo. E são perguntas bem simples, porque nós temos pessoas que participam que, inclusive, às vezes não sabem nem ler e escrever e precisam de ajuda para preenchimento do questionário. Então, são perguntas de marcar um X, que tem, por exemplo, você sabe qual é o papel do Ministério Público? Você já participou de uma audiência criminal? Você sabe quais são os direitos das vítimas de delitos? E aí, nos círculos, nós trabalhamos os círculos como dois aspectos. A primeira fase, né, o primeiro momento, seria o círculo em si, que é o círculo sigiloso, que somente participam as vítimas e os facilitadores. E um segundo momento, depois do círculo, que entra o promotor de justiça, que vai falar não sobre as histórias que foram tratadas ali, mas que vai dar informações sobre o processo, que é o que a gente chama de educação para o direito. Então, nesse momento, o promotor de justiça, por exemplo, explica qual é a função do Ministério Público, o que o Ministério Público faz, como que é uma audiência criminal. Então, você já participou de uma audiência, você sabe como é o seu processo. A pessoa, às vezes, que participa dos círculos, às vezes chega lá e fala, eu não sei se já teve resultado ou não. Então, a gente consulta o andamento, dá esse tipo de informação para a pessoa. Então, são esses dois momentos no círculo e sempre com o objetivo de buscar, de trazer esse tipo de informação. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, respondeu sim, muito obrigada. Como a gente já está com o tempo já, né, demandando já quase meio-dia, se ficou alguma pergunta, tanto no chat do Zoom ou quanto no YouTube, elas podem ser direcionadas, né, aos contatos que foram disponibilizados por doutora Ana Bárbara. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a presença dela aqui, que enriqueceu nossa manhã de sexta-feira, chuvosa aqui em Campina Grande. E passo a palavra ao meu colega e amigo, doutor Dimitri, para o encerramento do evento. Muito obrigada a todos. Obrigado, Fábia. Doutora Ana, eu quero novamente agradecer à senhora a atenção, a gentileza em aceitar o convite, a brilhante palestra que a senhora fez, foi uma verdadeira palestra. Algumas das dúvidas que foram encaminhadas eu também tinha. Uma delas, eu me associo à senhora na sua resposta com referência ao acordo de não persecução penal, que eu já vim aplicando aqui desde antes do pacote anticrime em si. Eu acho que a grande questão é que o foco é diferente. O protagonismo na vítima não é tão grande no acordo de não persecução penal, porque diferente da transação penal, onde o objetivo é a reparação do dano, o acordo de não persecução penal está no rito ordinário e sumário, pelo menos teoricamente, né? Então, o que se está barganhando com o réu é a extinção da punibilidade dele. É o juiz punindo do Estado. Então, eu acredito, assim como a senhora, que a participação deva ser indireta realmente da vítima. E uma pergunta muito interessante a respeito do engajamento da comunidade também, concordo com a senhora, que a grande dificuldade, o grande desafio, não somente para a senhora, que implementou e vem divulgando o seu projeto, mas para todos os ministérios públicos dos estados e tudo mais, é a questão da informação efetiva, né, para que a população saiba que ela é vítima também da macrocriminalidade. Nos crimes vagos, que a gente chama, né, corrupção, crimes contra a ordem tributária e tudo mais, ela também é vítima, né? Também é dela o bem jurídico
vilipendiado. No mais, a sua exposição foi brilhante. Eu quero informar especificamente aos colegas da Paraíba, porque eu sei que existem outros, tanto do Ministério Público da senhora, do MPDFT, como de outros estados, na assistência aí, que nós temos aqui 2 projetos. O doutor Lúcio, coordenador do CAUCRIM, pediu para informá-los, de justiça restaurativa, o Recuperação, que é um projeto estratégico do CAUCRIM, e o Florescer Mulheres, de doutora Dulcerita, que fez até mais de uma pergunta aqui. Tanto o doutor Lúcio Mendes, como a doutora Liana, né, já pediram para informar também que estão à disposição dos colegas aqui da Paraíba que tiverem interesse em implementação de projetos de justiça restaurativa pelo CAUCRIM ou pelo NUPIA, eu disse errado aqui, NUPIA de doutora Liana. Então, doutora Ana, foi um prazer conhecer a senhora, eu me senti brindado com as suas palavras e ensinamentos aí, efetivamente saio melhor do que entrei aqui, comecei com muito mais conhecimento a respeito da matéria. Parabéns, eu volto à senhora a palavra se a senhora quiser fazer alguma colocação, e depois, de imediato também, já passo para a doutora Renata, querendo fazer, nossa coordenadora do CEAF. Muito obrigado, doutora Ana. Obrigada, doutor Dimitri. Eu queria dizer que eu fico feliz se eu tiver conseguido tocar pelo menos um dos colegas do MP da Paraíba nessa questão da sensibilização desse novo olhar, desse olhar mais humanizado. E dizer que são ações simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que podem ter um grande impacto para quem está sofrendo muitas vezes com esses crimes, e às vezes crimes que a gente não considera crimes de maior potencial ofensivo, né? Mas que crimes mais simples, às vezes um crime de furto à residência, que pode deixar um estrago muito grande na vida de alguém. Então, se a gente conseguir esse novo olhar, eu já vou me sentir feliz e com missão cumprida aqui hoje. Muito obrigada. Em nome do Ministério Público da Paraíba, eu agradeço à doutora Ana Bárbara pela disposição, não é? Pelo carinho que teve ao nos atender o convite e pela brilhante exposição, como já disse meu colega Dimitri. Agradeço aos colegas Dimitri e Fábia, 2 ícones aqui no Ministério Público, com visões distintas a respeito da justiça restaurativa, né? E que se dispuseram a ouvir uma experiência de uma colega, o que eu acho que já é de muita valia, porque a gente só aprende se a gente tem o espírito de receber novas visões, novos ensinamentos, novos olhares, como muito bem disse ao longo de sua apresentação, doutora Ana. E uma coisa muito bonita que eu vi de doutora Ana, que me tocou profundamente, quando ela fala do olhar, de uma nova forma de ver essa vítima, é que eu acho que a grande diferença está nos simples detalhes. Assim como a senhora traz essas flores aí ao seu lado, e que nos encanta, porque nos mostra uma imagem acolhedora sua. Então, é nisso que eu vejo, sabe? Vejo que essas flores que estão aí ao seu lado abrilhantou muito a sua presença, iluminou seu ser, e traz isso para nós. Então, mostra como um detalhe que pode ser pequeno, pode ser a diferença. Dimitri está aí com os filhinhos dele, com o nome de pai atrás dele. É tão interessante, a gente consegue ver carinho, não é? Nos lugares. Então, assim, é isso que eu acho que pode ser trazido para uma vítima num trabalho de justiça restaurativa. É um pouco de carinho que o Ministério Público, representando um Estado, pode dar. É fazer com que essa vítima ela possa entender que ela é um ser e que tem importância, né, para nós. Então, só parabenizar a todos, agradecer a todos que compareceram, foi um evento muito concorrido. Durante o evento, nós ficamos tensos, com medo de que tivesse mais gente que a sala pudesse permitir. Chegamos aí a quase 98 pessoas dentro da sala, a nossa sala só cabe 100 pessoas, então ficamos um pouco tensos, mas isso só mostra o interesse do Ministério Público da Paraíba nesse tema, o que também me alegra muito, tá? Então, agradeço a todos mais uma vez e espero que a gente tenha outras experiências e que em breve, doutora Ana, o Ministério Público da Paraíba possa estar lhe dizendo que tivemos um coração tocado, como eu disse no início, se a gente tiver um só coração já valeu a pena,
mas que a gente possa estar lhe dizendo que houve sim esse coração tocado e que alguém tem interesse de fazer algo nesse sentido aqui na Paraíba. Muito obrigada. Até uma próxima. Bom dia a todos.